Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de hoje, então a gente vai para ensino religioso, tá? Então, já expliquei um pouco para vocês sobre esse conteúdo em sala de aula, certo? Mas a gente vai ter a oportunidade de, nesse vídeo, ver um pouco mais para a gente praticar também em casa, ok? Então, a gente vai trabalhar hoje os sete princípios bíblicos, certo? E o que são exatamente esses 7 princípios? São valores que a Bíblia requer de nós. E a gente vai ver ele mais profundamente. Então, a gente tem que imaginar assim, que os 7 princípios, ele é uma forma de a gente sentir o amor de Deus para conosco e assim praticar ele durante o nosso dia a dia. Imagina quando as nossas mães nos abraçam, nos beijam, nos diz que nos ama. A gente não sente aquele amor em nós, o cuidado da nossa mãe para com nós? Assim também os 7 princípios. Quando a gente entende, compreende o amor de Deus para conosco, a gente vai sentir tão profundamente aquele amor que a gente vai querer praticar ele a cada dia. A gente vai sentir ele tão profundamente que parece que ele faz parte do nosso corpo. Então a gente vai sempre praticar em sala de aula esses 7 princípios, tá bom? Então vamos adentrar um pouco nesses princípios. Então a gente tem aí mordomia, soberania, autogoverno, união, individualidade, semeadura e colheita e caráter, tá? Então eu vou entregar para vocês, eu já entreguei na verdade em sala de aula, uma folhinha onde vocês vão transcrever. Essa folhinha que eu entreguei para vocês, tem bastante coisa para copiar, certo? Mas ela vai ser necessária para quando a gente for utilizar nas outras aulas, para que a gente tenha uma maior compreensão, tá certo? Então aí o princípio da individualidade. Certo? O que a gente vai trabalhar nesse princípio de individualidade? Essa individualidade que está falando aí é uma individualidade de Deus, certo? Então, todas as coisas no universo de Deus revelam sua infinidade e diversidade. Então, Deus ele é infinito e diverso. Cada pessoa é criação única de Deus, destinada a expressar a natureza da individualidade de Cristo. Isso, a gente vai expressar essa individualidade na sociedade. Essa sociedade pode ser no nosso grupo familiar, no nosso grupo escolar, no nosso grupo de trabalho. Então, onde a gente tiver, a gente expressa essa nossa individualidade, mas essa nossa individualidade através de Cristo, certo? Da individualidade da natureza de Cristo. Então, os pais e os professores, nós temos o dever de cultivar o desenvolvimento e desabrochar dos talentos que Deus colocou em cada criança. Então, cada um de nós, a gente tem que aproveitar aquele dom, aquele talento que Deus nos deu, para que assim a gente possa trabalhar a nossa individualidade, O eu trabalhando sozinho. Então, quando a professora pede para que vocês façam a sua atividade individual, sem conversar, a gente está trabalhando o nosso melhor, seja na leitura, seja na escrita, seja com as nossas atividades, certo? A gente, número 2, vai trabalhar também o princípio de autogoverno. Então, aqui, o autogoverno. Então, aí no nosso textozinho que eu dei para vocês, diz: de maneira simples, o princípio cristão do autogoverno começa com Deus. Então, não existe autogoverno sem Deus. Não existe nenhum dos 7 princípios que não seja Deus, tá? Para que haja verdadeira liberdade,
nós, né, devemos ter o nosso autogoverno, nosso governo internamente, pelo Espírito de Deus e não por forças externas. O governo é primeiro individual e daí se estende à casa, à igreja, à comunidade e à nação. Mesmo que seja ela mesma governada por Deus e obediente a Ele. Então, o nosso autogoverno trabalha, né, o nosso controle, a nossa forma de tomar decisões. Então, nós tomamos decisões, nós temos esse autogoverno para tomar decisões, mas isso sempre temos que pesar. Peraí, Deus requer o que do meu autogoverno? Então, se a professora pede para eu fazer um trabalho, certo? E eu pego esse trabalho e coloco para outra pessoa para fazer, eu não estou trabalhando meu autogoverno. Eu não estou tomando a decisão certa. Eu estou passando para uma outra pessoa, fazendo uma coisa que é contra o que Deus quer. Consequentemente, eu vou estar mentindo para a professora, dizendo que eu estou fazendo algo e não foi eu que fiz, certo? Então, o nosso autogoverno, o nosso fazer em qualquer lugar que nós estejamos, tem que ser através de Deus. Então, nós temos que ser governados pela palavra de Deus, certo? Então, número 3 aí, princípio de caráter cristão. Então, vamos trabalhar aqui o caráter. O que é que diz aí no nosso texto? O caráter cristão é a imagem de Deus que, gravada internamente no indivíduo, traz domínio e mudança ao seu ambiente externo. Então, o nosso caráter, as nossas atitudes, tudo que a gente pratica, ela é modificada. Nós somos pecadores, né? Mas a gente se modifica, né, quando a gente passa a ser uma pessoa de Cristo, né? Então, quando a gente consegue enxergar que Cristo morreu por nós, que Deus governa a nossa vida, é dono da nossa vida, então o nosso caráter, quanto pessoa, também deve mudar. Então, a gente tem que ter atenção com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, tá certo? Então, o modelo de caráter a ser seguido é o de Jesus. Não há um exemplo melhor do que Jesus. Então, a gente pode seguir outras pessoas? Pode, mas a gente vai seguir essas outras pessoas se a forma de vida dela for, né, coerente com o que tem na Bíblia. Ah, eu gosto do cantor, da cantora fulana de tal. Mas qual é a vida dessa cantora, desse cantor? Como é que ele vive? Ele fuma, ele bebe, ele faz coisas erradas, fala palavras erradas, né? Não acredita em Deus. Às vezes tem muitos artistas que nem Deus acredita. Como é que a gente vai seguir uma pessoa dessa? Entendeu? Então, aqui o caráter, para a gente ter um caráter de acordo com o que Deus quer, a gente tem que seguir bons exemplos. E o melhor exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus Cristo, certo? Quarto, que é o princípio de mordomia. Princípio de mordomia. Nosso texto diz: internamente, propriedade constitui o próprio indivíduo e sua consciência, sua mais sagrada propriedade. A propriedade externa é a produtividade dos talentos dados por Deus e colocados a uso para a sua glória. Deus requer mordomia fiel de todos os seus dons, especialmente o da propriedade interna da consciência. Cada indivíduo governa sua vida através do consentimento voluntário de fazer o que é certo ou errado. Significa valorizar suas convicções e consciência acima de todas as expressões exteriores, até mesmo a própria vida. Então, a mordomia nos dá a propriedade
de fazer as nossas ações. Porém, a nossa mordomia, ela sempre deve ser pensada antes de agir. Se a nossa ação vai agradar ou não a Deus. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para que assim nós possamos ser mordomos, né? O mordomo de uma casa, ele faz o que? Ele cuida da casa para que tudo, né, vá bem naquele ambiente. Então a gente também tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, para que as nossas ações sejam de acordo com o que Deus requer de nós, tá? Então, quinto, princípio de soberania. Ia ler errado. De soberania, tá? Então aí diz: a fonte de toda autoridade, lei e governo encontra-se em Deus e é definida em sua palavra. O Deus Criador é o regente soberano do mundo. Deus nos constituiu senhores de nós mesmos como um reflexo da sua própria soberania. Podemos pensar, planejar, realizar e avaliar o que fizemos. Não fomos feitos marionetes, mas seres pensantes e potencialmente prontos para um relacionamento de interdependência, tá? Então aí, soberania. Essa soberania trata sobre Deus, que a gente tem que lembrar que nós somos soberanos, nós cuidamos também de nós, então nós podemos pensar, raciocinar, planejar o nosso dia. Mas a gente tem que pensar que o nosso dia, ele já foi planejado por Deus, porque Ele é soberano, Ele é o maior. Então, tudo que a gente tem que fazer durante a nossa agenda do dia, né, a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro plano, como soberano de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Então, Ele é quem manda, né, primeiramente a nossa vida. E aí depois é que vem as outras coisas. Ah, tia, mas como é que Deus vai mandar na nossa vida? Então a gente, tudo que vai fazer, tem que agradar a Deus? Sim, tem que agradar a Deus. Porque se Ele nos criou, se Ele nos deu a vida, a gente vai sentir esse amor através dele. Então, nas mínimas coisas que acontece, que pra gente é tão rotina, tão normal, eu enxergo, eu escuto, eu ando, é tão normal que às vezes até a gente esquece que isso tudo a gente só faz porque Deus é soberano, tá certo? Então, sexto, princípio de semeadura e colheita. Então, este princípio começa quando temos fé interna em sua palavra e obedecemos. Cremos que podemos acreditar nas consequências. Esta fé nos leva a obedecer a Deus, interna e externa. Então, o nome semeador e colheita já diz tudo. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, se a gente semeia coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Então, por isso que diz aqui, que quando temos fé interna na palavra, a gente obedece, né? Então, se a gente obedece, a gente vai colher coisas boas, né? Seja de Deus ou seja do nosso próprio, tá certo? Então, esse é o princípio de colheita e semeadura. Sétimo e último, princípio de união, unidade com diversidade. Então aí, união. A união é um acordo interno ou unidade. Indivisível, produz união externa que é visível nas esferas do governo, economia, lar e comunidade. Antes que dois ou mais indivíduos possam atuar efetivamente juntos, eles precisam estar unidos em espíritos, nos propósitos e convicções. Então, o nome de união já diz, né? A gente vai, dentro de uma sala de aula, a gente está em união. Mas para a gente poder fazer algo junto, a gente precisa estar com o mesmo propósito, o mesmo espírito de vida que é Deus.
Então a gente tem que respirar Deus. Por isso, gente, que em todas as nossas aulas a gente sempre vai ligar os nossos conteúdos a um princípio bíblico, porque nós temos que fazer essa ligação e entender que tudo que existe vem através de Deus. Foi Ele que criou. Então, se Ele criou, seja qualquer conteúdo que a gente vai estudar, esse conteúdo vai ter uma importância. E essa importância mais ainda para o nosso dia a dia, de acordo com os 7 princípios, certo? Então, essa é a nossa explicação do vídeo de hoje, ok? Vocês vão transcrever esse conteúdo para o caderno de vocês, tá? E aí também eu vou mandar no nosso grupo um link de uma música que fala justamente sobre os 7 princípios, para que vocês possam ver. E nessa música vai ter um resuminho também desses 7 princípios, tá bom? Então, beijos, tchau!